Salmo de número 116, o versículo de número 9. A palavra de Deus nos diz assim, irmãos: andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Vamos ler juntos? Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Aleluia. Andar na presença do Senhor. O salmista diz aqui, na terra dos viventes. É aqui onde nós estamos, irmãos. Onde tem gente. E aonde tem gente, irmãos, existem acidentes, acontecem. Existem lutas, provações, problemas, dificuldades. O salmista aqui, nesse Salmo de 116, depois de experimentar este amor, cuidado de Deus, de aprender a andar na presença do Senhor, aflições, lutas, dificuldade, decepções, frustrações e tantas coisas. Ele começa esse salmo dizendo, amo ao Senhor. Dá uma olhadinha no primeiro versículo. Amo o Senhor. Amo o Senhor. Porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Na terra dos viventes, irmãos. Olha o que tem na terra do vivente. Laços de morte. Versículo 3. Laços de morte me cercaram. Lutas que vêm de fora. Mas ele ainda diz mais. Angústias do inferno. É aqui dentro. Angustiado. Triste. Abatido. Tem tribulação. Ainda no versículo 3. Na terra dos viventes, irmãos. Tem laço de morte, tem angústia, tem tribulação, prostração, no versículo número 6, desassossego, no versículo de número 7, volta minha alma ao teu sossego. Ainda tem mais, ele fala aqui que há perturbação, no versículo número 11, versículo 10, eu cria, e estive sobre modo aflito, aflição. Mesmo crendo, a aflição, a luta, a perturbação. Interessante, irmãos, que ele declara aqui que ele cria no Senhor. Ele declara também aqui, todo homem é mentiroso. Ou seja, é difícil. O mentiroso aqui não é o caso de mentir, mas é falhar. Todo homem falha, todo homem decepciona. E isso tudo aqui, irmãos, é na terra dos viventes. Cadeias, tanta coisa, irmãos, na terra dos viventes. Nós passamos por tudo isso, irmãos, ou por algumas coisas dessas. Todos nós passamos. Mas o texto nos convida aqui, irmãos, a afirmarmos este compromisso, essa alegria, confiando nesse Deus que é vivo. Porque ele chega a dizer aqui sobre o cálice, não é? Cálice da salvação, já conversamos aqui um outro dia sobre isso. Quando ele faz menção deste cálice, ele está falando do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Está falando no cálice que Jesus bebeu na cruz do Calvário, o sacrifício pela minha vida e sua vida. Nos trouxe vida, salvação. Mas na terra dos viventes, irmãos, aqui na terra, na nossa vida, tem aflição, tem luta, tem prostração, tem dificuldade, tem decepção. Tudo isso. E eu quero então chamar você um exemplo, e depois quero citar ainda algumas coisas, mas eu quero te convidar a caminhar, porque quando eu vejo nesse texto do Salmo 116, o salmista está falando sobre isso tudo. Mas ele aprendeu a amar ao Senhor, confiar no Senhor, porque Deus ouvia o seu clamor e a sua oração. Mas teve um momento de dificuldade e de prostração. Nós cantamos aqui, por isso que eu comecei te perguntando, quem aqui ainda está de pé? Abra comigo o livro de Samuel, o primeiro livro de Samuel. Uma experiência tremenda, porque quando se fala em termos de angústia e tremenda angústia, que o salmista chega a dizer aqui que é do inferno, olha o que a palavra de Deus nos diz, lá em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 30. A minha oração e a palavra de Deus para nós nesta noite
E o meu desejo aqui, meu irmão, minha irmã, é que sejamos todos nós renovados nesta noite, revigorados nesta noite, que estejamos firmados no Senhor, de fato, estejamos de pé, bem firmados no Senhor, ainda que estejamos passando ou que venhamos a passar por tudo aquilo que nós vimos no Salmo 116. Porque olha só o que diz aqui neste livro, 1 Samuel capítulo 30, na vida de Davi. Olha o que diz o texto. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclague, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada. Suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Não sei como Davi se renovou no Senhor, ou se reanimou, mas a palavra diz que ele reanimou-se no Senhor. Queriam apedrejá-lo. É interessante, irmãos, momento de crise, de problema, de luta, sempre tem que sobrar para alguém, e a gente vai achar um culpado. E aqui seus homens, 600 homens com Davi, queriam matá-lo. Davi era o líder, era o cabeça. É como que responsável por tudo que estava acontecendo. Queriam matá-lo. Eles estavam angustiados, tristes, choraram até perder as forças, quase que desmaiarem. E quando eles queriam, alguém gritou daqueles homens: vamos apedrejá-lo. O texto diz que Davi reanimou-se no Senhor. E é ele, quem sabe, manda todo mundo parar. Ei, para aí, calma. Calma. Vamos consultar o Senhor. Vamos orar. Vamos buscar a Deus. E ver o que Ele fala. Por tudo isso que está acontecendo. É maravilhoso isso, né, irmãos? Eu conversava outro dia com os meninos ali na classe. E falei outro dia aqui na igreja também. O mundo não entende isso, irmãos. Aqueles que não nasceram de novo, aqueles que não estão em Cristo, não entendem isso. Como assim ouvir a Deus? Você ouve a Deus? Você tem ouvido o Senhor? Ele tem falado contigo? No seu íntimo, no seu coração, na sua alma? Através da palavra? Vamos buscar ao Senhor e ver o que Ele diz. O texto fala isso, né, no versículo seguinte. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Ei, você, está pensando em desistir? Ah, não adianta. Não adianta, pastor, não adianta nem orar. Desistir, pastor? Não desista. O Senhor está dizendo aqui: vai, persegue o seu alvo, o seu propósito, aquilo que você está buscando, aquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos. Persiga, confie, você vai ter o resultado. E o texto diz que eles vão. A palavra diz que eles vão. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Bizor,
onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram para trás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Eram 600 homens com Davi. Suas famílias tinham sido sequestradas. Mulheres, filhos e filhas, seus bens, tudo que tinham. Davi, irmãos, ele estava, antes disso, é interessante, irmãos, se situarem aqui também, né? Por que aconteceu isso? Davi, ele está sendo perseguido por Saul. E Saul queria matá-lo. E ele foge. Há um momento, por exemplo, em que Davi, ele se finge de maluco, de doido, e vai estar lá em Gade, não é? E ele se finge de maluco diante do príncipe lá dos filisteus, porque ele estava vendo que ia ser morto. Ele fugia de Saul. E naquele momento ele viu que a única forma de fugir era entrar no meio dos filisteus, os inimigos de Israel. E aí quando ele teme, ele se finge de maluco. A Bíblia diz que ele baba, ele começa a esgravatar no chão, ele começa a se comportar igual um doido. E aí o príncipe dos filisteus, ele fala assim: eu já não tenho maluco demais aqui no meu reino, vem trazer mais um. Não, mas esse aí não é Davi, aquele que lutava por Israel junto com Saul, que matava os seus milhares, Saul seus milhares, ele seus 10 milhares. Não, mas ele está malucão, doidão. E aí o rei não mata Davi, ele manda ele embora. E Saul continua perseguindo Davi, queria matá-lo, procurando alcançá-lo de todo jeito. Onde quer que ele tinha notícia que Davi estava, ele queria perseguir e matá-lo. E Davi fugia, Deus livrava Davi. Chegou o momento então que Davi pensou assim: não tem outro jeito. A única forma de, quem sabe, Saul desistir de me perseguir é eu estar lá no meio dos filisteus. E aí ele vai. E se apresenta esse mesmo príncipe lá de Gate. E ele se oferece e pede ajuda. E diz assim: olha, deixa eu ficar por aqui, me dá um lugar, eu não vou te perturbar. E nesse interim ele já estava ciente de que Saul queria matá-lo. E Davi fica ali, e Davi se coloca à disposição, e a Bíblia diz que Davi começa a lutar junto com esse príncipe dos filisteus contra os inimigos comuns. E dá um lugar para ele morar, que é Ziclag. Só que ele morando ali, Davi muitas vezes ele investia e lutava, era contra alguns dos filisteus mesmo. Só que a Bíblia diz que ele matava todo mundo. Não deixava ninguém vivo, para que ninguém o entregasse. Porque ele estava como amigo agora dos filisteus. E assim continuaram-se os dias. Só que chegou um momento em que houve agora aquela guerra em que Saul morre, e os filisteus agora estão contra Israel, e eles se juntam, todos os príncipes dos filisteus, e Davi vai junto. Só que quando os outros viram, eu falei: o que esse israelita está fazendo aqui? Esse aí não é Davi? Ele com a gente? Ele vai se virar contra a gente, rapaz? Não, eu confio nele. Não, se ele estiver junto a gente não vai. Aí ele procura Davi, já tinha Davi como amigo, Davi já estava morando ali, vivendo com eles mais de um ano, e Davi, de alguma forma, mostrava para eles fidelidade, ou seja, amizade, e lutava também junto com eles. E aí ele vem e procura Davi: olha, meu amigo, eu vou ter que dispensá-lo, vai embora, pode ir embora, os outros príncipes aqui não te aceitam aqui no meio, é melhor que você vá embora. E aí Davi pega os seus 600 homens e vai embora. Só que quando ele chega em Ziclag, os amalequitas tinham atacado a cidade, não é? E levado mulheres, filhos, todo mundo. E aí por isso que o texto mostra aqui, né? O choro, lágrima, tristeza, angústia. Deus agindo ali na vida de Davi. Davi se renova o ânimo. E ele vai, então, em um encalço desses homens. Eles caminharam muitos dias, irmãos, muitos dias atrás. E chegou nesse momento, em Besor, 200 deles estavam exaustos, cansados fisicamente, eles não aguentavam mais. E eles pedem para Davi: olha, não dá para a gente continuar não. E Davi então continua com os outros 400, esses 200 ficam. Porque é interessante o que a gente aprende aqui também, né, irmãos? O Senhor usa o sacerdote e fala com Davi: olha, vai que você vai ter êxito, você vai trazer todo mundo de volta, ninguém vai se perder. Mas, irmãos, eu já disse aqui certa feita,
Muitas vezes nós temos lutas, provações, dificuldades e Deus nos garante ou nos promete bênção e vitória, mas não diz que não é sem luta. Não diz que talvez não haja perda ou que não tenha prejuízo. É necessário que a gente lute, que a gente persevere, que a gente busque, que a gente faça o que precisa ser feito. Aqui no caso, vai atrás e traga-os de volta. Ninguém vai se perder. Palavra do Senhor para Davi. E aqui a gente aprende isso, meu irmão, minha irmã. Não desista, persevere, continue buscando e crendo que o Senhor pode, se é a vontade dEle, Ele pode te dar vitória. Ele pode te dar essa restituição, essa resposta. Só que aqui o texto diz que 200 ficam para trás, estão cansados. Eles não tinham condições nem de nadar, de atravessar esse rio. Os outros 400 vão. E o texto diz, os 400 caminhando com Davi, acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de passas de figo seco e 2 caixas de passas e comeu. Recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão. Observe que Davi e seus homens estão 3 dias atrasados. Eles estão caminhando muitos dias, chegaram a esse ribeiro, e agora quando 200 ficou para trás, 400 continuam, ele encontra esse homem dos inimigos, que adoeceu, por isso deixaram para trás. Providência de Deus, né, irmãos? Porque aí, este moço, ele faz uma aliança com Davi, de dizer para qual direção que aqueles homens foram, aonde eles estavam indo, para que eles pudessem perseguir e alcançar. E o texto diz que assim conseguiram. E eu fiquei pensando aqui, irmãos, uma coisa que eu não disse e eu gostaria de dizer para você que está aqui. Se você está cansado. É interessante, eu gosto de lembrar quando Jesus disse isso, né? Vinde a mim todos, que estáis cansados e sobrecarregados. Tomai meu jugo, que é leve. Que eu sou humilde de coração. Não é isso que está escrito lá em Mateus 11, 28? O Senhor renova a força aos cansados. Se você está cansado aqui nesta noite, o Senhor pode renovar as suas forças. Confie e entregue sua vida ao Senhor Jesus. Perguntou Davi para o moço, de onde vens? Versículo 13. Eu sou o egípcio, sou servo dos amalequitas, e meu Senhor me deixou aqui porque eu adoeci. Já tem 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos queretitas e contra o território de Judá. E contra o lado sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclag. Disse-lhe Davi, poderias descendo guiar-me a esse bando? Respondeu-lhe, jura-me por Deus que me não matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e descerei e te guiarei a esse bando. E descendo o guiou. E eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, praticamente um dia de luta, né? Mas de um dia, toda a noite e outro dia, lutando contra os amalequitas para resgatar seus familiares. E nenhum deles escapou, senão 400 moços que montavam em camelos fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem os despojos, nada do que lhes haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado e o levaram diante de Davi e diziam, este é o despojo de Davi. Tomaram ainda mais algumas coisas dos inimigos e levaram. Agora olha o versículo 21, irmãos. Chegando Davi aos 200 homens que de cansados que estavam não puderam seguir e ficaram no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. Davi, aproximando destes, os saudou cordialmente. Os que tinham ficado, de tão cansados que estavam. Mas olha o que o texto diz, irmãos.
Então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que salvamos. Cada um, porém, leve sua mulher e seus filhos e se vá embora. Tipo assim, cadê os 200 que ficaram para trás? Pode pegar suas mulheres, seus filhos, suas filhas e vão embora. Mas Davi falou, assim não. Assim não. Davi disse, não fareis assim, irmãos meus. Com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou às nossas mãos o bando que contra nós vinha. Quem vos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal será a parte dos que ficaram com a bagagem. Receberão partes iguais. E assim, desde aquele dia em diante, foi isso estabelecido por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. Chegando Davi a Ziclag, enviou do despojo aos anciãos, até os que não foram, os que ficaram. Os anciãos de Judá, seus amigos, dizendo, eis para vós outros um presente do despojo, dos inimigos do Senhor, aos de Betel, aos de Remote, no Neguebe, e aos de Jatir, aos de Aroer, aos de Sifmote, aos de Estemoa, aos de Racal, aos que estavam nas cidades dos Jeremeelitas e nas cidades dos Queneus, aos de Ormã, aos de Borozã, aos de Atasse, aos de Hebron e a todos os lugares em que andaram Davi, ele e os seus homens. Tremendo, né, irmãos? Não vai ser assim. Eles vão receber partes iguais. Eles pararam, foi de cansados que estavam, mas eles vieram até aqui com a gente. Eles guardaram a bagagem. Até aqueles que ficaram receberam um presente. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? É como a igreja, né? Às vezes você olha aqui o pastor, você olha os presbíteros, você vê o dirigente de louvor, você vê o dirigente de liturgia, mas às vezes você não está vendo quem está lá por trás, não é isso? Você não vê quem lavou e limpou a igreja, você não vê e não se lembra de quem comprou algumas coisas para ser servido, você não vê quem lavou os banheiros, quem deixou tudo para te receber. Não é assim, irmãos? Não é só para quem aparece. A bênção é para todos aqueles que fazem parte do corpo, que estão envolvidos de alguma forma, que servem de alguma forma, às vezes nos bastidores e que ninguém vê. Há aqueles que intercedem, há aqueles que oram. Eu aprendo isso aqui com Davi. Não, o despojo é para todo mundo. Nós vamos dividir o que nós conquistamos. Bênção do Senhor. Eu quis ler esse texto e falar isso aqui, irmãos, porque nós andamos aqui na terra dos viventes e passamos por tantas provações e lutas, assim como o Davi. Mas Davi, ele confiou no Senhor, ele buscou o Senhor, ele renovou as suas forças no Senhor. A palavra de Deus diz que o Senhor renova as nossas forças. Ainda que talvez você está buscando ajuda ou auxílio em alguma situação, ou alguém que parece que não tem força. Talvez você está passando por alguma situação e você diga, como disse o povo de Israel, por exemplo, lá em Isaías, quando o Senhor usa o profeta e fala, por que vocês estão dizendo que vocês estão vivendo como se estivessem sem estarem sendo vistos pelo Senhor? Estão despercebidos. Não é isso que está lá em Isaías? Isaías capítulo 40. Olha o que diz o texto. Porque às vezes, irmãos, nós passamos por situações na nossa vida que em quem talvez que a gente esperava um auxílio, uma ajuda, uma resposta, uma palavra, e ela não vem, a pessoa não consegue, não tem condições, ou quem você busca tem dificuldade,
Me lembrei aqui de uma outra experiência, quando Jeroboão pede para sua mulher, está lá em Reis, para procurar o profeta Aías, porque havia uma palavra desse profeta de que Jeroboão um dia estaria assumindo o reinado. Só que agora o seu filho Abias adoeceu. E ele então pede para sua esposa se disfarçar para não ser reconhecida, para buscar uma orientação, um conselho, uma palavra do profeta. Só que o texto diz lá em Reis, que o profeta estava cego e era velho. Ele já estava velho e cego. Meu irmão, minha irmã, não limite Deus pelas suas condições. Não limite Deus, talvez na vida de alguém que você acha que não pode fazer nada porque ele tem alguma dificuldade, porque ele parece aos seus olhos estar fraco, incapaz. Deus não está limitado às suas condições. Deus ele não fica limitado às condições de A, B ou C. De repente está buscando um refúgio ou uma ajuda, está procurando em alguém que você olha, puxa vida, estou quebrado. Ninguém vai poder fazer nada. Ninguém. Ainda que você busque, quem sabe isso. Não pense que Deus é limitado pela vida de alguém ou pela sua própria limitação. O nosso Deus vai além, irmãos, disso. Ele é o Senhor. É interessante que outro dia eu até falei para os irmãos que em todo o tempo, irmãos, o povo de Israel, que teve lutas e problemas com outros povos, sempre o povo de Deus foi a minoria. Sempre a luta era uma luta, irmãos. É olhar e ver multidão contra um grupo pequeno. Sempre foi assim, sempre. E quando teve um momento, eu falei aqui para os irmãos outro dia, em que o povo de Israel tinha um número grande agora para lutar com o inimigo, Deus falou, não, tem muita gente, vai tirando. E ficou só 300 para lutar contra milhares. Sabe por quê, irmãos? Deus quer manifestar a glória dele. Deus quer que você tenha certeza, garantia, ainda que você tenha que fazer esforço, ainda que você tenha que lutar, ainda que você tenha que buscar, ainda que você tenha que se posicionar, ainda que você tenha que agir. Deus quer que você sempre entenda e aprenda que é o Senhor na nossa vida. Ele é o Deus que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. E é por isso que aqui em Isaías, no capítulo 40, no versículo de número Isaías 40, 27. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Algum dia você pensou isso? Puxa vida, será que Deus não está vendo? Será que Deus não está vendo? Foi só eu que já disse isso para o Senhor? Será que Deus não está vendo o que está acontecendo? Será que Deus não está vendo a minha luta? Será que Deus não está vendo que é injustiça? Será que Deus não está vendo que isso é covardia? Será que Deus não está vendo? Você já passou por isso? O povo de Deus passa por isso, irmãos. Mas aí nós aprendemos aqui quando o Senhor diz, não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrar o seu entendimento, faz forte ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Meu irmão, minha irmã, deixa eu te falar uma coisa. Você que está em Cristo, você que tem o único Deus como o Senhor da sua vida, você que confessa Jesus como o seu único, suficiente Senhor e Salvador da sua vida, você que crê em Deus, que reconhece Jesus como Senhor, como Salvador, você que agora se tornou em Cristo Jesus Filho de Deus, amado do Senhor, deixa eu te falar uma coisa, nada passa despercebido na sua vida, nada. Deus te contempla, te vê e conhece todas as coisas. Conhece a sua aflição, a sua luta, o seu problema. Mas o desejo do Senhor
é o nosso início aqui nesta noite. Andarei na presença do Senhor, ainda com esses problemas todos. Eu andarei na presença do Senhor. Tomarei o cálice da salvação. Reconheço Jesus como o Senhor e Salvador da minha vida. Ele é o meu Deus, o meu Senhor. Vou invocá-lo para sempre. Enquanto eu viver, invocarei o seu nome. Ele é o nosso Deus, irmãos, que nos guarda, que cuida. Ainda que pareça despercebido, mas não está. Um outro texto que eu lembro, irmãos, experiência tremenda, é a experiência daqueles homens no caminho de Emaús. Tremendo, né, irmãos? Está todo mundo agora indo embora de Jerusalém. É domingo. Acabou a Páscoa. Está na hora de voltar para casa. Multidões voltando para casa. A história conta, a Bíblia também narra isso, que o povo em Jerusalém quadruplicava nas festas da Páscoa, de gente que ia para Jerusalém. E naquela Páscoa, houve um nazareno que foi crucificado. E agora esses homens estão indo para caminho de Emaús. Eles estão se distanciando de Jerusalém. Estão indo embora. Apavorados, com medo, assustado, decepcionado, frustrado. E de repente aparece um e começa a andar com eles. Eu estou vendo vocês discutindo, conversando aí. O que vocês estão falando? E o desconhecido diz assim: o que vocês estão discutindo e conversando? E eles falam: você é o único que não sabe das coisas que estão acontecendo desde quarta-feira? Quinta. Você é o único que não sabe da crucificação? Daquele que a gente esperava que seria aquele que seria o nosso Salvador? Restauração a Israel? Que ia trazer trégua para nós, alívio? Você é o único que não sabe disso? Você é o único que não sabe que era a salvação nessas eleições? Irmãos, quantos crentes decepcionados, né, com a política? Estamos chegando, né? Lembrei aqui agora. Outubro, eleição, dia 6 de outubro. Quantos crentes desistindo do Senhor, desanimado, por causa de problemas políticos? Porque de repente aquele candidato, aquele alguém que você creu, que você esperava, que trouxesse solução para alguma coisa, frustrou, decepcionou, é um bandido, é um ladrão, é um covarde, não é assim? Desisti do Brasil, nem voto mais. Quer saber de uma coisa? Não voto mais. Diz que é pecado, será que é? Voto em branco, não votar, não voto mais. Crentes decepcionados, discutindo, brigando e se afastando do Senhor Jesus, da igreja, por causa de política. Deixa eu te falar uma coisa. A solução, a salvação é Jesus Cristo. Não estou dizendo que você não tenha que prestar atenção nisso tudo e prestar atenção no que você vai fazer dia 6 de outubro, os princípios, a visão das coisas, né? Mas a nossa solução é o Senhor Jesus, que reina e que governa todas as coisas. E Jesus tem um jeito tremendo para se revelar, né, irmãos? Manifestar a glória dele. Os homens estão caminhando com Jesus e não reconheceram. Chegaram a perceber que ele falava diferente, o coração até ardia. Mas o crente, ele tem um jeito de ser, não tem não? O crente, ele tem um jeito de ser. O Espírito Santo habita nele. Jesus tinha um jeito de partir o pão. Eles estavam caminhando e iam andar muito. E agora estava ficando tarde. E Jesus ia embora e os homens falam: não, fica com a gente. Vamos fazer um lanche, vamos descansar um pouquinho. E Jesus aceita o convite. E quando eles sentam à mesa, Jesus, no partir o pão, eles reconhecem que era o Senhor. E quando eles reconhecem que é o Senhor, puf, Jesus desaparece. E aí eles ficam boquiabertos. Tipo como Jacó, né? Deus estava aqui,
e eu não sabia. E aí eles voltam para Jerusalém. Meu irmão, minha irmã, eu queria orar por mim e por você nesta noite. O Senhor Jesus disse, no mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci. E nós que estamos em Cristo, irmãos, nós também podemos vencer. Talvez você tenha que lutar, tenha que se empenhar um pouquinho mais, buscar um pouquinho mais, se entregar um pouquinho mais, obedecer um pouquinho mais. Mas a verdade, irmãos, é que o Senhor é um Deus conosco. Ele está conosco. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes.